A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã, pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui, contentes, felizes, alegres, né, para mais um podcast, né, dessa vez iremos tratar da lição número 5. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Daniel Maia, né, eu me congrego no Centro Central, em Fortaleza, né, sou ex-integrante ali do Centro Central em Natal, né, estou ainda nesse período de transição, né, que brevemente acredito que vai se finalizar, né, mas é uma alegria estar com os irmãos, né, e na minha companhia, eu quero saudar a Pai do Senhor, a professora Edígia, e quero pedir também que ela se apresente para os irmãos, né, os ouvintes que ainda não a conhecem. A paz, Senhor. É um prazer estar aqui. Meu nome é Gedídia, sou psicóloga, professora também dos adolescentes na AD Planalto, aqui em Natal. Estamos numa ponte terrestre muito rica, muito produtiva, né? Eu digo ponte terrestre, é interestadual, na verdade, essa ponte, né? Interestadual, É, interestadual, conectados em espírito e na internet. é verdade, e é verdade também. É, glória a Deus por E isso. é um prazer estar aqui. Vamos hoje aprender mais um pouquinho sobre esse sentimento riquíssimo que vem de Deus, né? Que é o amor. Tá bom? Então não perca seu tempo com outra coisa. Continua nos assistindo aí. Faz o seu comentário se você tiver dúvida. De vez em quando a gente olha, né, Daniel, os comentários para responder lá vocês. E deixa o seu Sim, like no canal aí do EBD em Síntese. com certeza. O feedback dos irmãos é sempre muito importante, né? Para nos enriquecer também, né? Aprendermos também e nos aperfeiçoarmos, né? Cada vez mais. Então, seu comentário é sempre bem-vindo, viu, meu irmão? Então, lição de número 5, né? Que tem como título Cristo nos ensinou o perdão. Na leitura bíblica, se encontra ali em Mateus capítulo 18, versículos 21 a 33, e a mensagem seguinte: você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes, né? Mateus, capítulo 18, versículo 22, a parte B, né? Então, queridos, como os irmãos podem imaginar, né, já pelo título da lição, é uma lição que nos vai mostrar aqui sobre vários aspectos da importância desse perdão. O tópico de número 1 tem como título Aprendendo a Perdoar, né? E aqui o comentarista da ação faz um panorama, né, uma análise sobre a leitura bíblica, né, aquela parábola, né, do devedor, né, que tinha uma dívida perante um rei, uma dívida praticamente impagável, né, o rei fala que ele deve vender seus familiares para poder pagar aquela dívida, e diante daquela situação complicada, o devedor, ele se ajoelha, ele implora aquele rei para que o perdoe, né, naquela dívida impagável, e o rei vai lá e tem compaixão dele. Fala, tá bom, você não precisa pagar essa dívida não, porque a Bíblia diz que é uma dívida impagável, né? E logo depois, a parábola continua informando que aquele devedor que foi perdoado tinha um devedor que devia a ele bem menos, né? E da mesma forma, o seu devedor também não poderia pagar aquela determinada quantia, que era bem menor, vale salientar, mas o devedor que foi perdoado pelo rei não perdoa aquela pequena dívida do seu devedor, né? Então, essa situação acaba sendo denunciada àquele rei, e aquele rei, diante de tamanha falta de compaixão, né, e tamanha falta de aprendizado também, resolve punir aquele Tem devedor. empatia, né? Falta de empatia. Empatia, exatamente. Ele acabou de ser perdoado por uma dívida impagável e foi incapaz de perdoar uma dívida bem menor, né, daquela pessoa. Então, esse primeiro tópico ele vai tratar, né, vai fazer um apanhado primeira, sobre essa parábola e vai mostrar que o perdão ele é um dever cristão, né, não é uma opção, não é algo que a gente pode pensar em fazer ou não fazer, é um dever, é verdadeiramente uma obrigatoriedade, né, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, né, e a mensagem da parábola é exatamente isso. Então, o perdão é um dever
de todo cristão. E além de ser um dever, ele também deve ser sincero, né? E aí chama atenção para os irmãos para o versículo 35 dessa leitura bíblica, que fala assim, para esse trechinho, e do coração não perdoar. Quer dizer, não tem que ser um perdão que vem de dentro. Não pode ser um perdão da boca para fora, um perdão feito de qualquer jeito, né, professor? Gente? Como muita gente fala, né? É, eu perdoo, mas o coração não perdoou, né? O coração ainda tem aquela coisa, aquela mágoa, né? É, Então, tem que ser do coração também. esse tópico, ele coloca, Daniel, a necessidade para você, professor, tanto de problematizar o perdão, porque não é fácil. Por que que a gente não perdoa? Por que que a gente reage sempre assim, vamos dizer, no imediatismo, a gente não perdoa, né? A gente quer ser justo com a gente mesmo, né? E ele traz essa problemática do quanto a gente, né, até na parábola, do quanto ele quis ser justo com ele mesmo, mas no final das contas ele não perdoou. Então, existe uma dificuldade de perdoar, mas a boa notícia é como o tópico 1 diz, a gente vai aprender. Então, existe a possibilidade de desenvolver a habilidade de perdoar. E aí é muito importante a gente deixar isso claro para os nossos alunos, que o perdão, de fato, é difícil, mas precisa ser treinado, tentado, né? Ah, eu vou perdoar, tá? Eu digo, tá, me perdoe, irmão, tá, é o jeito, Jesus mandou, né? Mas no seu coração você precisa trabalhar essa habilidade interna e, de fato, eu vejo o perdão similar ao amor. Se você não aprende a amar como Jesus amou, como Deus nos ama, é muito difícil você perdoar como perdoa, Jesus nos perdoa, né? É verdade. São como Então, dois lados de uma mesma moeda, né? Não tem como separar as duas coisas, né? exatamente. Então, é o treino que vai fazer a gente aperfeiçoar esse perdão. E assim como o amor, o perdão também não é só de palavras. Amar não se fala, se faz. Então, perdão não se fala. Leva essa frase lá para o seu aluno. Se faz, né? Que é o quê? Na hora que você perdoa falando, daqui a algum tempo você tem que ter uma atitude de perdão. Gente, é fácil falar, mas vamos para frente. Isso, né? Inclusive, professor, você pode perguntar, né? Aproveitar esse início de aula e perguntar para o seu aluno se teve algum episódio que ele conseguiu perdoar alguma chateação que fizeram para ele, ou situações em que ele conseguiu, como é que ele lidou com isso. Né? Então, faça com que o aluno traga essas experiências para dentro de sala de aula também, né? Para que seja compartilhado com os outros alunos, né? Como todos sabem, perdoar é realmente uma tarefa não fácil, né? E a depender da ofensa, é só o Espírito Santo de Deus para fazer alguém realmente perdoar, né? Aliás, o fator Espírito Santo é algo que a gente vai trabalhar também no tópico seguinte. Mas já deixando isso claro, né? Não é uma tarefa fácil, porque mexe muito com o nosso ego, né? O nosso ego foi ferido, né? Então, é uma tarefa que nós precisamos de uma ajuda espiritual e, como a professora Gedida falou perfeitamente, é necessário prática, né? Sem prática, como quase tudo na vida, é difícil a gente levar adiante, é difícil a gente criar um hábito. Então, indo para o tópico número 2, querido, nós temos como título o problema do pecado e o perdão, né? Um comentário que conceitua que perdoar como deixar de punir, quer dizer, não culpar. E ele trata de dois subtópicos que são bem interessantes, que ele diz que o perdão se alcança pela confissão e exige arrependimento sincero. Né? Então, são dois grandes elementos aqui do perdão. Primeiro, exige confissão. Né? E aqui um texto básico para nós levarmos, né, para a nossa sala de aula, enquanto na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo injustiça. Então é necessário uma confissão, né? É necessário que a gente, nos nossos lábios, pronuncie, né, aquele
sentimento, aquela situação que a gente sabe que errou, né, que a gente peça perdão por isso. Mas não apenas a confissão é necessário também um arrependimento sincero. E aqui é muito interessante porque é plenamente possível que alguém confesse sem se arrepender, né? Pode parecer um pouco estranho isso, mas são situações que, inclusive, são trazidas pela própria Bíblia. Né? Eu gostaria só rapidamente de trazer aqui dois exemplos. Né? O exemplo de Caim, né, que se encontra em Gênesis capítulo 4 versículo 13, quando ele diz assim, Deus, né, impõe aquela punição e ele fala, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Então ele confessa que ele fez de fato uma maldade, né, mas em momento nenhum a Bíblia mostra que ele teve arrependimento. E outro exemplo que a gente pode citar aqui, eu vou aproveitar esse bilhete dos seus irmãos para ler só dois versículos, se encontra em Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17, que fala de Esaú, né? Diz assim, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a salvação, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, né? Então, esse é um outro exemplo de alguém que confessou, que reconheceu, mas não se arrependeu com sinceridade. E eu acho interessante aqui, nesse livro nesse versículo de Hebreus, que eu li aqui, ele diz que Esaú chegou a chorar, né? Chegou a chorar buscando, mas não conseguiu arrependimento, né? É, Então, a esse, confissão só não basta, é necessário arrependimento. esse tema, ele parece meio óbvio, assim, para nós que já somos cristãos, né? Para gente que está dentro de uma igreja, que está congregando, que vai à escola dominical, mas é muito importante a gente ter a noção do quão isso mexe com a nossa estrutura pessoal, quanto mexe com a nossa cultura de pensamentos, porque isso tem a ver com a forma com a quem a gente também foi perdoado, entendeu o perdão ao longo da vida. Se você teve pais, por exemplo, muito aversivos, isso marca você e faz você ter que desenvolver uma rudeza, por exemplo, na sua personalidade, que mexe com o seu orgulho, né? E que aí você aprendeu que tem que manter o orgulho e por isso você não perdoa certas coisas. Então, é como se houvessem crenças, né, muito profundas e que a gente precisa trabalhar isso. Por isso que olha só o contexto que a gente está, Daniel. Quando eu li a lição, a gente está em pleno momento de guerra. Hum, E o que mais é, falta nesse contexto de guerra, em qualquer contexto de guerra, é perdão, é amor, é a consciência de que a pluralidade precisa ser conciliada e não guerreada, né? E sem tomar partidos aqui, apesar de que precisamos orar por Israel, né? Porque Israel é a nação escolhida, Deus abençoa quem ora por Israel. Então, esse contexto de guerra, ele é um exemplo gigante e esses últimos dias, meu esposo compartilhou comigo um diálogo que ele viu. É um canal que eles colocam duas pessoas para conversarem, sendo que essas pessoas não sabem quem é uma a outra. E aí eles colocaram é, um judeu para conversar com um palestino e eles têm uma dinâmica, cada um tem uma entrevista que faz ao outro, e durante essa entrevista eles começaram a descobrir que eles eram de nações, né, rivais. E aí a rivalidade apareceu lá no vídeo, a rivalidade apareceu no canal, mas eles estavam lá conversando. Eu achei muito rico, porque no final das contas eles viram que pelo menos eles não se mataram. Eles precisam. Ali eles foram obrigados a conversar, mesmo discordando. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do direito, de um colega da área de direito, que ele diz assim: vamos concordar em discordar, né? E no meio de guerra, todo mundo esquece isso. São culturas tão fortes, são formas tão arraigadas de sentimentos
que eles não conseguem nem ver o próximo, porque o mandamento de Cristo foi ame ao próximo. Então, eu acredito que tanto os soldados palestinos, né, a militância palestina, quanto a militância israelense, eles estão vivenciando uma falta de amor gigante das lideranças dele e deles mesmos, né? Devem estar lutando contra seus próprios sentimentos e orgulhos para poder estar nessa guerra. E é uma coisa sem volta, devastadora, né? Então, o perdão, às vezes a gente diz assim, tem que perdoar, claro, tem que perdoar, claro. Mas quando a gente vivencia uma situação, por isso que é importante trazer os exemplos, como o Daniel colocou, aí é que a gente tem que ter a noção real da força, do trabalho que dá a perdoar. Exatamente. E é tendo em vista, né, esse grande trabalho, essa grande dificuldade que existe em perdoar, né, porque a gente tem que ter em vista também que existem graus de ofensa, né? Existem determinadas ofensas mais leves, existem. Agora, por exemplo, ofensas nessa magnitude, por exemplo, que a professora de Jesus, numa guerra, né, seu inimigo está matando pessoas da sua família, matando pessoas da sua nação, né, como é que fica essa questão do perdão? Então, tendo em vista isso, já passando para o tópico número 3, que tem como título Pertencer ao Reino dos Céus, o comentarista traz aqui no subtópico 2, e eu trago ele primeiro do que o subtópico 1, é que nós temos o auxílio do Espírito Santo. Né? Nós temos que ter essa plena consciência que nem tudo ou quase nada no mundo espiritual a gente consegue fazer por nós mesmos. Né? Nós somos seres espirituais, mas somos seres carnais também. Né? Vivemos dentro de um corpo e temos as nossas limitações. Mas o Espírito Santo que é dentro de nós é o nosso agente capacitador. Né? É interessante que você pode já ter perguntado para o seu adolescente a essa altura da aula, né? O que é que eles acham sobre o perdão, o que é que eles têm dificuldade, se não, uns talvez que dizem que é, têm mais dificuldade, outros menos, mas o certo é que você tem que colocar isso para eles, né? Que eles têm a ajuda do Espírito Santo. É interessante que, como a professora Geride, eu trago novamente o que ela falou no início, é interessante, é importante a prática do perdão, é interessante que o adolescente tenha uma vida de oração também, né? Porque também as linhas da escola dominical, ao culto, porque nisso Deus vai trabalhando dentro da gente, né? De dentro para fora, né? Então, nós estamos capacitados a fazer coisas que uma pessoa olhando de fora pensa, não, isso não é possível. Quem nunca viu assim, um vídeo, né, de uma mãe, e eu não falo não de um vídeo específico, mas porque tem vários rodando aí nas redes sociais, de uma mãe perdoando o assassino do seu filho, né? Uma pessoa que olha de fora pensa assim, não, não tem condição, não é possível. Essa mãe não é normal, né? E de fato É. não é, né? Geralmente são pessoas que contam realmente com a ajuda do Espírito Santo, capacitando a fazer isso. E o Então, quanto existe batalha, né, nesse processo, nesse pro- porque um dos maiores pecados que eu avalio mesmo é o orgulho, né? O orgulho, assim, de achar que você é autônomo, independente de tudo, de todos, que você precisa manter seu status, a sua forma de ser, né? Que você é importante e que os a sua outros honra, né? precisam, a sua honra no sentido de que a honra dos outros não pode, né, tocar na sua honra. Então, assim, quando a gente não tem humildade, né, que humildade também é um exercício de amor, a gente não percebe que a gente não perdoar é um pecado. E a gente e quem vence com essa lacuna espiritual que o pecado deixa é o diabo, é o inimigo, são as circunstâncias negativas que o pecado traz, as consequências, né, os males que o pecado traz. Então, é importante, é crucial a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele perdoar, se já é difícil, se já é um processo interno, se a consciência da necessidade de perdoar já é difícil, sem o Espírito Santo, então, põe mais outro tanto de dificuldade aí.
exatamente. E você pode, querido, não enriquecer também na sua aula, é, perguntando aos seus alunos se eles têm também algum exemplo bíblico de alguém que perdoou, tem algum exemplo na Bíblia. E aqui a gente pode citar, por exemplo, né, o caso de José, né, que perdoou ao feito de seus irmãos. Né? Imagina só o que é que José passou e mesmo assim ele abraça seus irmãos. A Bíblia diz que quando Jacó morreu, os irmãos pensaram, eita, agora ele pega a gente. Ele estava bonzinho assim porque o nosso pai estava vivo, mas agora complicou para a gente. E a Bíblia diz que José chorou, falou, pelo amor de Deus, não tem isso não, E né? é Porque lindo, José fez Daniel. assim, É lindo, Dani, desculpa te interromper. né? Na Pode ficar história, como isso foi um processo difícil para José, porque quando ele tem o filho dele, um dos filhos, ele chama de Manassés. E o significado do nome Manassés é Deus me fez esquecer. Esquecer o só. quê? A quantidade de sofrimento que ele passou na mão desses Não foi irmãos pouca, viu? Não foi pouco horríveis que sofrimento. ele tinha. E, de fato, foi sofrimento, injustiça por cima de injustiça, né? Abandono. Então, ele passou por um processo, aí eu vou dizer assim, como a gente fala, né? Aproveitando aqui o nosso humor de cada dia, foi um parto. Para É, José foi literalmente um parto, né? foi Porque quando o menino nasceu, ele colocou o nome do menino Deus me fez esquecer, que foi Manassés. glória a Deus, né? Uma história realmente maravilhosa, né? O professor pode também trazer essa história à tona, né? Aproveitando que a lição é sobre perdão. Um outro exemplo que também pode ser citado, né, é o caso de Jó, né, em relação aos seus amigos, né, Jó, depois de ser acusado, no final ele faz aquela intercessão pelos seus amigos, que mostra que ele perdoou, de fato, né, então, querido, enriqueça, né, a sua aula. Eu acredito também que um ponto interessante para ser trazido aqui, lembrando que Hebreus fala de raiz e amargura, então acaba que a pessoa que não consegue perdoar, ela acaba fazendo mal para si própria, né? Então, mal para si própria, porque ela fica com aquilo dentro do coração, ela não vai ter o perdão de Deus, porque Deus exige que a gente perdoe para poder ser perdoado. Aliás, eu aproveito para até lembrar que a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, quer dizer, quando você faz a oração para Deus pedindo perdão, ele já pressupõe que você tem que ter perdoado seu irmão. Jesus, ele fala, assim como nós temos perdoado, quer dizer, já pressupõe que você tem perdoado, entendeu? E se não Então, perdoou, você está se isso, exatamente. Então, auto-condenando. está condenando, e você é um grande candidato para que nasça uma raiz de amargura, né? E aquilo atrapalha a sua vida espiritual, a raiz de amargura, ela atrapalha praticamente todos os âmbitos da vida, né? Suas relações familiares também, às vezes até o seu trabalho, né? E o perdão, ele tem esse efeito libertador, né? No seu interior. Então, traga também esses pontos para a sua sala de aula, para o seu adolescente, tá certo? E aproveitando aqui, né, Genino, para a conclusão, do comentário que encerra, dizendo que nós temos a escolha de não pecar, né? É um livre-arbítrio nosso. Mas quando isso acontece, nós devemos recorrer a Jesus e pedir perdão. E caso a gente ofenda alguém, ou caso a gente seja ofendido, também peça perdão, né? Cada vez que a gente pede perdão, a gente prega, né, um prego no nosso ego, na cruz, a gente morre um pouquinho, né? Cada pedido de perdão a gente morre um pouquinho, e isso é o que Deus quer de nós, né? Que a gente morra completamente, para que Cristo viva completamente em nós, e como diz Paulo, em 1 Coríntios, termos a mente de Cristo, né? Nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. E isso é impossível se nós não somos pessoas que perdoem, né? Então, se você tem alguma mágoa, em direção ao próprio professor, a própria professora que está escutando esse podcast, se você tem uma mágoa, se você tem algum problema mal resolvido, peça ajuda do Espírito Santo, vá até essa pessoa, peça perdão, peça que Deus tire essa raiz de amargura do seu coração, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Espírito Santo pode.
certo? Então, é uma lição muito rica, né, que a gente tem para ensinar não apenas aos nossos alunos, aos nossos adolescentes, mas para nós mesmos, né, nós aplicarmos essas verdades espirituais. Né? Então, essa conclusão eu queria passar para a professora Gídia, dar as considerações finais dela. Só enfatizar para você, professor, que esse é um exercício pessoal também, né? Para que a gente possa ser exemplo para os nossos alunos. Ao mesmo tempo, ser exemplo não é fácil. Então, ore, peça forças ao Espírito Santo para você também trabalhar as questões de perdão no seu coração. E eu lembrei, e eu separei aqui um versículo que reforça o versículo do que Jesus disse, né? Mas ele coloca aqui uma coisa mais processual, para que você também entenda que, embora você não tenha conseguido perdoar até hoje, que isso é um aprendizado, que você tem que continuar tentando, orando com propósito, focado nisso, porque se é um processo, Deus vai lhe dar clareza e paz suficiente, o Espírito Santo vai lhe ajudar você a aceitar as coisas que você não pode mudar, ou que você vá até essa pessoa ou em determinada situação, intervir e conseguir perdoar, né? Chegar lá, abrir uma circunstância diferente, né? Criar uma situação para que você possa perdoar. Diz assim, se o seu irmão pecar, já é um ensino, né? Repreenda-o e, se ele se arrepender, porque Deus está dando as opções para você, né? Ó, pode acontecer, pode não acontecer, mas vamos tentar, né? Perdoe-lhe, porque não é só a gente ir pedir perdão, é também aceitar o perdão, né? Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Então, lembre-se que sempre vai haver motivo de perdão. O meu pai fala assim, que quem é casado sempre tem que ter um perdão reserva, por exemplo, né? Sempre tem que ter um perdão reserva, porque quando se convive debaixo do mesmo teto, né? Cabeças diferentes, vai acontecer de alguém falhar, até sem querer, ou querendo, ou tentando mudar o outro. Então, você tem que ter o perdão reserva. Está em Lucas, capítulo 17, são os versículos 3 e 4. Entre nesse processo de perdão, tá bom? Entre nesse processo de aprendizagem e chame os seus alunos para isso. Ó, vamos aprender juntos a perdoar. Você não aprendeu até hoje, então comece a tentar mexer com você por dentro, a orar, a ler sobre perdão, a ler sobre o amor de Deus, e aí o Espírito Santo vai se encarregar do resto. Exatamente. Glória a Deus, né? Com certeza essa lição ela não foi à toa, né? E com certeza você não está escutando isso à toa também. Então, Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer libertar disso, que eventualmente você tem esse perdão que não consegue liberar. Mas nossa oração é que você consiga, né? Que Deus abençoe, querida, a sua aula, peça auxílio do Espírito Santo, existem determinadas aulas, né, que mexem com o profundo e entendido, né? Dos nossos alunos, né, principalmente esse tema do perdão. Então, peça para que o Espírito Santo lhe use como um canal, né, de bênção na vida do seu aluno, né? Não apenas para trazer mais informações intelectuais para ele, mas até trazer libertação nele, tá certo? Então, Deus abençoe a sua aula, te agradecendo por ter estado até aqui conosco, né, nesse podcast, né? Agradeço novamente a professora de vídeo, está sempre presente aqui, e que Deus abençoe a você, a sua semana, e que Deus permitir estarmos novamente aqui para mais um podcast. A paz do Senhor. Paz do Senhor, obrigado.